desculpas, e já vou embarcar sem mais demoras aqui o Fernando Horta para a nossa conversa, sempre terça-feira. Boa tarde, Horta, desculpa te fazer aguardar aí, mas ligaram aqui, aí eu tive que atender urgente e estamos aqui na luta. Tudo bem? Tudo bom, Dai? Comigo tá tudo tranquilo, né? Os internautas que nos perdoem, sempre acontece esse tipo de coisa. Às vezes acontece comigo piriri, Daiane, sabe? Tá para começar um negócio, dá uma vontade terrível de ir no banheiro e a gente fica... Ainda bem que foi só o telefone fácil de resolver. Brasília segue irrespirável, nós ainda não tivemos chuva aqui, portanto a situação está complicada. E eu acho que a gente precisa entender como é que o presidente Lula consegue ser essa figura tão direta, precisa e revolucionária do lado de fora do Brasil, e o que acontece quando ele, né, vem para dentro do Brasil e trata essas mesmas questões aqui, porque os discursos que eles deram na ONU, que ele deu na ONU, vão reverberar ainda por muitos anos, mas as questões que ele apontou lá fora, aqui no Brasil, nós estamos com problemas de resolver. Pois é, bom, você já engatou já o assunto, então bora lá falar sobre esse discurso do presidente Lula. Então vamos fazer essa divisão, já que você já colocou esses dois aspectos. Do ponto de vista internacional, como é que você vê? Que peso tem um homem, com todo o simbolismo que tem o Lula, a trajetória histórica que tem ele, neste momento também, depois de tudo que ele enfrentou, voltou à presidência da República, tem todo ali um aspecto da luta democrática no Brasil ainda em andamento. Que impacto tem a fala do Lula para fora, na sua avaliação? A fala dele sobre Palestina, por exemplo, sobre a guerra, né? O uso da guerra, o uso do direito da defesa para se tornar um direito de vingança, e sendo assistido pelo mundo inteiro como se nada tivesse acontecendo, e ao mesmo tempo trazer para esse mesmo discurso a questão da fome, com a trajetória que ele também tem de vida, que certamente é muito diferente daqueles personagens todos que sentam as cadeiras ali das Nações Unidas. Para fora, como é que você vê? Então, Daiane, o presidente Lula sempre foi muito melhor entendido, muito melhor, muito mais respeitado externamente do que internamente, tá? Isso sempre foi assim. Então a gente, quando queria saber o que estava acontecendo efetivamente com o Brasil, a gente ia olhar nos jornais estrangeiros, porque os jornais estrangeiros não tinham o viés da política interna, essa bobajada que a gente criou aqui, de que se é de esquerda, então é ruim, se é de direita, então não presta. O mundo enxerga as coisas com outros olhos. Então o presidente Lula sempre teve isso. Agora, após o processo da Lava Jato, ele recebeu uma chancela ainda maior, né? Ele se transformou numa figura internacional do tamanho, e eu não tenho medo de dizer isso, do tamanho de um Mandela, do tamanho de um Fidel Castro, né? Dessas figuras internacionais que, vindo do sul global, foram capazes de, pela sua própria trajetória histórica, acumular uma legitimidade internacional muito grande. Então, quando o presidente trata nesses 3 pontos, que foram os 3 pontos centrais do discurso dele, né, a incapacidade das instituições internacionais de continuarem exercendo os seus papéis de guardiãs dos direitos do mundo, a incapacidade da sociedade internacional, se é que a gente pode falar isso, do sistema internacional, de cumprir acordos, né? Em especial aí os acordos com relação ao clima, os acordos com relação à desigualdade social e econômica no mundo, e principalmente a incapacidade que nós estamos demonstrando de proteger as pessoas indefesas, especialmente crianças e mulheres, que são alvo dessas brutalidades de guerra que nós estamos assistindo, e estamos assistindo somente no Oriente Médio. É importante a gente dizer isso, porque nós temos vários conflitos pelo mundo acontecendo, muitos na África, o da Ucrânia dentro da Europa, mas essa brutalidade contra crianças e contra mulheres a gente só assiste no Oriente Médio. É um troço impressionante. Então, esses 3 pontos, quando o presidente Lula trata, são indiscutíveis, não há o que dizer, e ele fez isso, veja, a trajetória do presidente Lula depois dos 70 anos é assustadora, porque ele foi ao Japão ano passado e falou
contra os norte-americanos e o uso das armas nucleares dentro do Japão. Ele foi para Paris, a convite aí do Macron, e falou o quanto os países da Europa do Norte estavam destruindo o planeta e não permitindo efetivamente que novas tecnologias surgissem, especialmente no sul global. E agora ele vai a 2 lugares na ONU dizer que a ONU não funciona mais, e depois foi recebido pelo dono da Microsoft e disse, sentado ao lado do dono da Microsoft, que 5 grandes bilionários do mundo detêm mais dinheiro do que países inteiros. E ele estava do lado do cara que tem. Então, é importante perceber que esse é o Lula da iconoclastia, que quebra esses ídolos e que aponta os dedos para os problemas e diz o seguinte: olha, isso aqui precisa ser modificado. Tem um peso muito grande, Daiane, pela história dele, pela forma que ele está fazendo isso, de forma constante internacionalmente. Eu não sei se isso vai produzir algum efeito internacional de reorganização para que a gente atinja esses objetivos. Até acho que não, porque como o próprio presidente Lula disse ali, né, os velhos interesses seguem muito ativos e não permitindo que os novos acabem aparecendo. Mas, e aqui dentro do Brasil, como é que a gente age com isso, Daiane? Como é que o governo Lula vem agindo com relação à exploração de petróleo? Como é que nós estamos agindo com relação ao domínio de tecnologias estrangeiras sobre o Brasil? Como é que nós estamos agindo no investimento em educação especificamente, mas não só aquela educação como formativa, a educação oficial de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, mas na educação como um todo, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de cidadania. E aí a gente vê que essa figura disruptiva, internacionalmente, parece que quando passa para dentro do Brasil tem alguma coisa ali que não lhe permite falar necessariamente dos problemas aqui dentro. Estou olhando aqui os comentários dos nossos internautas, muita gente falando, elogiando aqui o discurso do presidente Lula, muita gente falando sobre... agora tem entrega. Manu, pega lá para mim. Ó, trabalhar em casa tem disso. Já vai! Peraí. Manuel. Ainda bem que não é pizza. Se fosse pizza, eu já queria um pedaço também. Né? O cara pede pizza, a gente tá, o gordinho aqui já fica desesperado. Manda pra mim um pedaço. Pois é, não. E aí eu moro num sobrado, então já aconteceu aqui de eu estar fazendo o programa e não ter ninguém em casa. Hoje tá minha sobrinha aqui, mas já aconteceu de eu ter que descer correndo, voltar e sentar aqui e parecer serena, tranquila. Mas ter subido a escada, descido a escada correndo. Muitos internautas aqui falando sobre esse discurso. Lula falou sobre a questão de Cuba, né? Falou sobre, como eu disse, a questão da Palestina. Eu fiz a live do Giro hoje, Giro das 11, logo em seguida ao depoimento, ao pronunciamento do presidente, o discurso do presidente nessa Assembleia. E entrevistamos lá, a convite do André, o Ahmed, que é ligado aqui à comunidade palestina, e ele fez duras críticas a esse discurso nessa pontuação, né? Poxa, eu votei no Lula, voto no Lula, sem Lula certamente seria muito mais difícil, mas a gente está precisando de mais ações, né? O presidente precisa sair somente do discurso, que é muito importante, mas precisa agir. Os nossos internautas ali, alguns fizeram, de fato, eu mesma fiz essa ponderação de que, do ponto de vista dos chefes internacionais, Lula é um dos poucos, né, que tem se posicionado e tem buscado, assim, como faz a nossa diplomacia, caminhos alternativos ali, porque tem, além da questão diplomática, que o Brasil sempre busca ser um mediador, e quando ele se posiciona, ele não consegue ser esse mediador, segundo a tese geral, né? Se o presidente se posiciona de forma muito firme de um campo, ele não consegue ter o diálogo, fecha o diálogo com outros. Essa é a linha geral. Mas do ponto de vista interno, é preciso também se movimentar. E aí, muitos dos nossos internautas disseram assim: mas o Lula tem uma extrema-direita aqui que está enfrentando. E uma extrema-direita articulada com setores importantes do país. E aí, a imagem que nós temos, inclusive, lá do discurso do presidente, é ele ao lado de ninguém menos que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Essas viagens são importantes e tal. O que falta desse lado? O que diferencia Lula 3
do Lula 1 e 2, do ponto de vista interno, essa questão da extrema-direita, da forma que a extrema-direita está articulada no Brasil, que está interferindo, ou é uma questão mesmo de decisão política, como o mesmo presidente Lula fala, né? Que a questão da fome é uma questão de decisão política. E se as nações se resolverem combater a fome, isso vai ser resolvido, pelo menos é dessa forma resumida que ele colocou lá no discurso, né? Eu vejo um pouquinho diferente da Ana. Eu vejo o seguinte: na época do Lula 1 e Lula 2, e mesmo antes dessa época, na época do Fernando Henrique, o Brasil tinha o que nós chamamos de consensos políticos e sociais. Né? Quando o Fernando Henrique é eleito, havia o consenso de que era necessário combater a inflação. Era um consenso de direita à esquerda, Daiane. Todo mundo era afetado por aquilo ali. Então, a sociedade brasileira se organizou e o Fernando Henrique, por ter sido, né, um dos articuladores do Plano Real, existe muita discussão aí entre ele, né, quem fez o plano especificamente, o Itamar Franco, mas a história acabou condensando a ideia de que ele, como ministro da Economia, tinha sido o implementador disso. Bom, ali havia esse consenso social, que o grande problema era a questão da inflação. Quando o Lula é eleito, no Lula 1, havia um consenso social que o grande problema do Brasil era o desemprego, em grande medida por conta das pesquisas do Márcio Postman, lá na década de 90, porque o Márcio vai ser o primeiro dos economistas que vai começar a dizer assim, ótimo, estamos com a inflação controlada, pagamos não sei do que da dívida, estamos com o nosso tripé econômico funcionando, mas a população continua sem emprego. E os empregos que tem são de baixa qualidade, e a sociedade não consegue crescer e nós não conseguimos desenvolver. O trabalho que o Márcio cria lá atrás, o Márcio Postman cria lá atrás, vai ajudar o PT a construir um programa político em cima desse consenso. E o PT vai trabalhar esse programa político nos anos 90 inteiro, e quando o presidente Lula é eleito, havia um consenso de que o problema do Brasil era emprego e renda. O presidente Lula consegue se organizar nessas duas coisas. A partir daí, quando ele elege a presidenta Dilma assume esse consenso de emprego e renda, ele começa a se desfazer. Seja porque começou a ser criado no Brasil a história de que o salário mínimo estava muito alto, a competitividade da economia brasileira cai, e agora nós temos um outro problema, seja porque internacionalmente tinha tido a grande crise de 2008, e depois vai ter a crise de 2010, e aí se criou um novo consenso, que era a ideia dos gastos públicos que não poderiam ser muito altos. E aí esse consenso que tinha movido as posições políticas no governo Lula 1 e 2, ele vai se desfazendo. E hoje o Brasil não consegue formar consensos sociais. Por que ele não consegue, Daiane? Porque os fluxos de informação que as pessoas estão à disposição são múltiplos e variados, e todos eles contraproducentes uns contra os outros. Quer dizer, numa hora a gente entende que o problema é o juro alto, de repente a gente começa a entender que o problema é a segurança na periferia de São Paulo, outros na região norte vão discutir que o problema são as queimadas, exatamente as chuvas, e esse conjunto de fluxos de informação díspares, eles não permitem a ação coordenada política para formar um consenso social. Por um lado isso é assim, por outro lado a verdade é que nem o PT, nem o presidente Lula propuseram nenhuma nova lógica de organização da sociedade. E, portanto, nós ainda carecemos um pouco dessa liderança. Essa liderança que o presidente Lula tem sido no sistema internacional tão evidente, internacionalmente, aliás, nacionalmente, ela não aparece, porque o presidente está muito preso a essa falta de consenso. Ele sempre foi uma pessoa que respondeu aos anseios da sociedade. Como a sociedade brasileira hoje fala de uma forma meio cacofônica, ou seja, todo mundo falando mesmo coisas diferentes ao mesmo tempo, não fica claro para que lado nós vamos, e não ficando claro com isso, a posição política do presidente Lula parece mais frágil internamente do que ela deveria ser. Perfeito. A fala do Horta gera aquelas polêmicas, né, Horta, no chat, o pessoal vem, dá aquelas cutucadas, fala, mas como assim? Não, isso é perfeito, porque faz a gente refletir, as indagações que nos provocam, né, faz a gente se movimentar um pouco. Tudo aquilo que é muito fala, repete aquilo que a gente pensa, pode estar dentro de uma caixa que muitas vezes se perde ali na realidade, né? A gente, quando alguém traz o contraponto, a visão das pessoas, as interpretações ajudam a gente também a olhar por outros pontos, né?
Muita gente fala, desde quando, aqui tem um internauta que pergunta, desde quando a palavra parou uma guerra? Acabei perdendo aqui na hora que desceu, fazendo essa indagação a você, né, dizendo, mas olha, desde quando a palavra parou uma guerra? Qual o papel dessas palavras neste contexto da história também, Horta? A ONU tem um papel muito protocolar mesmo, né? Ela cumpriu um papel dentro da função que tinha lá na Segunda Guerra. Hoje, o presidente Lula diz que está esvaziada e perdeu força, e defende ali uma rediscussão neste Conselho de Segurança, e ele diz, sei que não é uma tarefa fácil, porque mexe com muitos interesses, mas esse é o nosso papel, encontrar essa alternativa. Você acha que essa é uma discussão antiga, desde quando eu comecei no jornalismo, eu comecei no jornalismo cedo, comecei com 18 anos, eu lembro que tinha essa discussão de reforma do Conselho de Segurança, e não andou de lá para cá. Não consigo ver esse andar. Você vê esse andar? Nunca teve essa reforma. Vamos lá, eu estudei Conselho de Segurança em detalhes, né? O Conselho de Segurança é criado no início da Segunda Guerra, e ele é criado e se mantém até hoje com um conjunto de regras temporárias. Nunca foi oficializada essas regras, porque nenhum dos países quer que ela seja oficializada. Em 67, há a primeira transformação, a primeira reforma nesse Conselho de Segurança para aumentar o número de membros, para ver se ele trazia um pouquinho mais, uma melhoria nas ações, e o que a gente vê é que a representatividade não é a característica do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança não foi pensado para ser um órgão garantidor da paz no mundo. O Conselho de Segurança sempre foi um órgão garantidor do poder dos 5 grandes países, que eram os chamados 5 membros permanentes, em que, na realidade, França e China nem eram tão grandes assim quando o Conselho se montou, então era Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. O Conselho de Segurança era só para garantir que uma guerra não aconteceria entre esses países, para que a gente não tivesse eles brigando entre eles e se matando logo depois do final da Segunda Guerra. Então, na minha percepção, não adianta nada tentar reformar o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ele é uma característica do século XX. O que o Brasil melhor poderia fazer era sair do Conselho de Segurança e dizer, nós não participamos mais disso porque essa é uma instância que não tem representatividade internacional, se é esse o argumento. Jamais entrar dentro dela e tentar fazer o que o presidente está fazendo, porque não vai ajustar. O que vai adiantar mais 5 países no Conselho de Segurança? Eu fiz estudos comparativos na minha tese de mestrado, na minha dissertação de mestrado e na tese de doutorado, e não adianta você botar mais países, dar mais poder de veto, tirar o veto, não vai melhorar absolutamente nada por um único motivo. A ação internacional não é feita pelo Conselho de Segurança. O Conselho decidiu, inclusive, né, agora no início do ano, cessar fogo na Palestina. Está lá uma decisão do Conselho de Segurança mandando cessar fogo na Palestina. A pergunta é, quem dados e armas no chão para fazer isso ser implementado? No sistema internacional não tem quem implemente. Quem implementou isso durante a Guerra Fria foram os norte-americanos. Os norte-americanos que botavam 80% do custo da ONU, incluindo aí armas e tropas, e aí eles mandavam nessas. Se eles não quiserem fazer, ninguém mais faz. É preciso reformar esses sistemas, como diz o presidente Lula, mas não consegue se fazer isso com o Conselho de Segurança. É mais fácil o Brasil sair disso do que tentar reformar por dentro. Agora, nós tivemos uma internauta que perguntou isso, né? Quando é que a palavra parou uma guerra? E essa, a pergunta que ela fez, é uma pergunta extremamente inteligente, é uma pergunta de discussão teórica dentro da história das relações internacionais que não termina mais. Há historiadores inúmeros que defendem que palavras começam e terminam guerras, e há aqueles estruturalistas que dizem que não, que as palavras não resolvem nessa situação. Então, há respostas para os dois lados. Agora, eu acho que politicamente nós continuamos dependendo de que alguém comece em discussões que possam redundar em consensos, mesmo que nacionais, mas talvez internacionais, para que palavras possam parar guerras. Já aconteceu. Por exemplo, no canal de Suez, quando Inglaterra, França e Israel resolveram bombardear o Egito. Quem mandou parar e avisou que se não parasse as coisas iam ficar feias eram Estados Unidos e União Soviética, ameaçando inclusive com armas nucleares. Foi só a palavra, viu? Não teve nenhuma posicionamento militar, mas a guerra foi parada, digamos assim. Por que não se consegue fazer isso hoje? Porque os norte-americanos não têm interesse em que Israel pare o que está fazendo, ou pelo menos não até a eleição do próximo presidente. Agora, teve alguns momentos ali que o presidente foi aplaudido. Um foi nessa questão da reforma do Conselho de Segurança, e a outra foi também quando ele se referiu à questão da participação da mulher, né? Dizendo que
Nunca, desde a fundação, a ONU. Assembleia, a ONU foi coordenada por uma mulher. Por que você acha que isso ainda não aconteceu neste pleno? E que impacto tem essa fala do presidente, até gerando esses aplausos no plenário ali de chefes de Estado que estavam ali, né? A fala do presidente ela é verdadeira. Como secretário-geral, nós nunca tivemos uma mulher, mas nos outros espaços da ONU, isso não é verdade, tá? A ONU já há algum tempo, se não me engano, desde o final, desde 2003 ou 2004, a ONU já se organiza para que haja uma paridade entre homens e mulheres em todas as outras instâncias. Então, se você for olhar, inclusive, nesse momento, existem mais diretoras mulheres das diversas agências do que homens. Então, a ONU realmente ela está tentando trabalhar isso. Agora, por que nunca aconteceu como secretário-geral? Porque o mundo ainda é machista, né? E quem decide isso, em grande medida, são os votos dos países. E você vai ter uma dificuldade muito grande para tratar com alguns países no mundo se você tiver uma mulher lá na frente. A votação para ela, né, o pedido de voto para essa mulher pode incomodar os países que são machistas. Então, a denúncia do presidente ela é verdadeira, ela mostra que o mundo ainda tem esses problemas, esses vieses, né? E que talvez seja uma questão a ser quebrada de forma imediata, mas do ponto de vista diplomático, é importante que a gente mantenha todos os países dentro dessa instituição, ainda que com problemas e tal, e para isso sempre se utilizou um pouco esse aceitar dos grandes erros do mundo, né? Então, se o país X é mais bom, nós vamos aceitar porque nós preferimos conversar com eles do que não romper relações. E acho que isso foi feito para todas as situações. O que o presidente coloca é, quanto mais a gente vai aceitar esses pequenos abusos de poder de cada um dos países. E ele está falando também em função da questão de Israel, também em função da questão Rússia e Ucrânia, né? Ele está tocando problema, dizendo assim, olha, parece que nós não conseguimos chegar a consensos internacionais sobre isso. E ele tem toda a razão nisso. Nós não estamos conseguindo, e os poucos consensos que nós tínhamos criados no século XX, nós destruímos, Daiane. Olha, por exemplo, o que a cidade de São Paulo sofre hoje com relação à questão policial. Né? Direitos humanos deixou de ser uma garantia, como tinha sido em alguma medida no século XX, pelo menos uma garantia de briga, de luta, de que o judiciário iria trabalhar por isso. A gente conseguiu construir isso no século XX. Hoje não é uma garantia de absolutamente nada, absolutamente nada. E isso é um consenso social que a gente desfez e que vinha de cima para baixo e que agora, inclusive internacionalmente, parece que não tem mais força. Queria entrar aqui nesses minutinhos que a gente ainda tem, falando sobre as questões internas. Estava repercutindo bastante esse debate aí, as eleições aqui em São Paulo, né? Parece briga de rua, parece gangue que fica se encontrando, marcando encontro, aquelas torcidas não organizadas, né? Porque a torcida organizada, para mim, tem outro. Eu sou corintiana, então, para mim, tem outro sentido, né? Eu frequentei torcida organizada durante um tempo, depois começou a pesar muito e também por outros motivos acabei me afastando bastante. Mas parece que é assim que está se tratando as eleições aqui em São Paulo. Parece briga de rua e é esse o objetivo, né? Porque os destaques hoje para tratar sobre esse assunto eram todos nessa direção. Pablo Marçal impregnou no processo do debate eleitoral isso. E ele fez uma live depois do fato, estou me referindo aqui ao debate do Flow, que ele foi ali, já nos minutos finais, foi expulso do debate por conta de não respeitar as regras e atacar ali os adversários de forma pejorativa. E aí um de seus assessores agride um outro assessor da coordenação de campanha do Ricardo Nunes. Segundo a campanha do Ricardo Nunes, isso teria sido orquestrado, tinha sido feito de maneira a ser justamente filmado e guardado para ter esse efeito no dia de hoje. Segundo a campanha do Nunes, houve um sinal do Pablo Marçal para o coordenador, e aí ele vai lá e desfere o soco. O assessor o assessor do Pablo Marçal estaria filmando desde o início e ficava provocando ali o assessor enquanto eles estavam ali nos bastidores. E aí depois o Pablo Marçal fez um vídeo
eu fui assistir alguns trechos, infelizmente, tive esse desprazer desse vídeo, fez um vídeo lá pelas redes sociais fazendo aquele chamamento que muitos bolsonaristas fizeram ao longo do período ali da eleição de 2022, depois de derrotados, né? Vamos entrar para uma guerra, disse o Pablo Marçal. Chegou a nossa hora. Vai ser um governo dos justos, será um governo dos justos, ele dizendo, né? Deus está comigo, enfim, faz aquele discurso messiânico, dizendo que se ninguém enfrentar isso agora, não vai ter outra maneira. Se ele não fizer isso que ele faz, ele não consegue derrubar ele usa esses termos, né? Não derrubar esses caras, porque eles são bandidos, são comunistas, enfim, ele faz todo aquele discurso que inflama esse discurso de ódio. No dia de ontem também teve aí o caso de um personagem que entrou e jogou um pó branco, farinha, acho eu, para cima do Boulos, numa atividade. Então, isso tudo vai tendo reflexo, né? Vai insuflando. Foi dessa maneira que o discurso do Bolsonaro resultava nas ações violentas que a gente foi assistindo ao longo do seu governo, né? O caso lá do Marcelo Arruda, que estava na sua festa de aniversário, uma liderança partidária, petista, e aí tem um invasor que entra e atira porque ele é petista, não há razão, motivo, nada que sustente qualquer situação, era puramente porque a motivação era política, e assim a gente assistiu vários outros casos. Como é que você vê esse tom, esse discurso? O que isso pode associar ao bolsonarismo nessa campanha? Isso favorece? Porque às vezes me parece um jogo meio combinado, também com o Nunes, ainda que seja involuntário, porque ele sai na vantagem, né? Porque quem era o Nunes no começo da campanha? E o que é o Nunes agora? Né? Ele se tornar o adversário daquele que o bolsonarismo diz que não o representa, mas ao mesmo tempo representa. Sei lá, é muito confuso esse bolo aí. Como é que você vê, Horta? Há mais de 20 anos, Daiane, há mais de 20 anos no Brasil, nós temos, ano após ano, um ataque muito forte aos políticos no Brasil e à política em geral. Né? A gente deixou consolidar isso. A ideia de que os políticos são todos ladrões, que não há condição nenhuma de se tratar com políticos sérios e honestos, que toda política é uma baixaria. Essa degradação da atividade política levou a uma estagnação da nossa participação. Muita gente vai votar porque é obrigatório, se não fosse obrigatório não iria, não gosta, não entende, não se interessa. Esses caras que estavam fora da política e que, em grande medida, em sistemas cujo voto não é obrigatório, eles não aparecem para votar, a gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso em outros lugares, mas esses caras foram capturados por esse discurso do Bolsonaro, o discurso da indignação, da antipolítica, do vou quebrar tudo e vou fazer tudo. Esses caras foram capturados e eles, nos últimos 4 anos, vamos dizer assim, se tornaram uma força importante na nossa política, a força da esculhambação, né? A força da violência, a força do não tô nem aí, vou quebrar tudo, que é a regimentação que o fascismo faz. Eles são muito numerosos, se você for olhar especificamente, os cálculos dão aí de 22%, 25% da população que vive nesse processo, um processo de não aceitar a política, de não querer participar, mas que de repente se sentem representados por essas figuras disruptivas. E com o Bolsonaro se tornando fora dessa condição, porque ele não é nesse momento mais uma liderança política viável, ele não pode concorrer a absolutamente nada, ele abre um espaço para que alguém ocupe isso. E esse espaço, e essa luta para que alguém ocupe esse espaço está acontecendo na nossa frente. Por um lado você tem o Malafaia, por outro lado você tem a própria Michele Bolsonaro, o Tarcísio e agora o Marçal, que não se esperava, né? Porque a luta estava entre esses três, Michele Bolsonaro, Tarcísio e Malafaia, cada um esperando ser o grande referencial dessas forças políticas. Só que o Marçal entrou nisso disposto a ganhar esses votos, disposto a mostrar que os velhos líderes, esses líderes que queriam o antigoverno, que queriam a antipolítica, que queriam a destruição de tudo, não foram capazes de cumprir as promessas que fizeram. Então, a eleição de São Paulo está vendo o palco de disputa pelos votos do bolsonarismo aparecer dentro da campanha. E isso é que está indignando as pessoas. A Tabata falou muito bem isso ontem. Embora eu acho que a Tabata seja perversa também por N outras razões,
Mas ela disse isso. O grande problema é que, no final disso tudo, a gente debateu um monte de coisa aqui, falou um monte. Ela até diz assim, né? Eu vim que nem uma filha da puta para falar um monte de coisa, mostrar meus programas, e todo mundo vai lembrar do soco. Né? Porque é isso, há uma captura do sentido de ação política por esse processo de disrupção. E essa captura premia cada vez mais o estridente. Quanto mais estridente for, melhor. O Marçal sabe disso. Então ele já montou. E esperem para a próxima semana mais ações disruptivas dessas e talvez piores, porque é a única forma que o Marçal tem de conseguir projeção e lançar o seu nome nesse espaço de disputa de voto bolsonarista. Agora, se você me pergunta assim, Daiane, tá, mas o que a gente pode fazer contra isso? A única solução é educação e cultura. Nós já deveríamos ter modificado Mas isso é a longo prazo, né, Arthur? A longo prazo. E a curto prazo, o governo o TSE está fazendo, o Tribunal de Justiça está fazendo. Por que o Marçal está sentindo que a campanha dele vem diminuindo? Porque secretamente, sem muito alarde, não é secretamente porque essas decisões são públicas, mas sem alarde, o tribunal fechou as redes sociais do Marçal, o tribunal cortou grande parte desse dinheiro que ele estava alimentando com impulsionamento externo e colocou ele no mesmo patamar dos outros. Então, ele sentiu essa posição e, basicamente, esse tem sido o nosso controle. Eu acho, inclusive, que ele já deveria ter sido tirado da eleição. A minha pergunta é, se você tirar hoje o Marçal da eleição, você resolve o problema desse contingente de pessoas disruptivas que se sentem representados pelo Bolsonaro e que agora querem uma figura ainda mais disruptiva? Não, você não resolve esse problema, mas você salva a eleição de São Paulo, salva a cidade de São Paulo de ser coordenada por um maluco que nem esse. Quando você fala de disruptivo, né, esse personagem Marçal, a Tabata, até na fala que você citou, a Tabata fala, já tinha assessor com o celular na cara da gente, filmando o tempo inteiro e fica provocando e tal. Esse comportamento é o comportamento de muitos parlamentares no Congresso, né? É o comportamento que foi aceito nas duas legislaturas, na legislatura que estava o governo Bolsonaro e agora, com o governo Lula, eles continuam atuando, e os que eles estão caçando são os nossos. Eu vi hoje muitos comentários da imprensa dizendo assim, olha, não dá para aceitar mais o Marçal, ele não se comporta, não respeita, enfim, a imprensa já está com um discurso de que realmente não dá mais, a gente tentou e não dá, ele não pode. Mas ele é só um dos, é claro que tem uma capacidade, ele tem uma capilaridade ali nas redes, é um personagem que é diferenciado ali por conta desse papel nas redes, mas como ele, igual a ele, tá cheio lá no parlamento, né? Tá cheio, nós vivemos os últimos anos disso. Onde é que isso começa, Daiane? Se a gente fosse mapear historicamente onde é que isso começa? Isso começa com aquele programa Pânico na TV, que usava exatamente a mesma situação, só que ali eles pagavam as meninas, né, utilizando o corpo da mulher, as meninas, aquelas que eram as dançarinas, que eles pagavam para transformar elas em espaços de humilhação pública. Então elas eram pagas para isso, né? E de alguma maneira eles achavam que isso funcionava. Mas depois eles tentaram fazer isso com outras pessoas. O caso clássico que eles fizeram com aquela artista da Globo, né? Que eles subiram num helicóptero, num guindaste para filmar dentro da casa dela e deu aquele rolo todo. Quer dizer, ali era a política do constrangimento para obter atenção, né? O jogo que eles fizeram na época de criar uma dancinha do caranguejo, e todo mundo que fizesse isso na Globo, no SBT, ganhava dinheiro. Lembra que você fazia, mandava a coisa e eles pagavam para você em dinheiro. Toda a lógica que o Pablo Marçal usa hoje, que o MBL usou há 5, 6 anos atrás, que o Nicolas Chupetinha usa até hoje, que o Kim Kataguiri usa até hoje, que o Mamãe Falei usa até hoje, toda essa lógica veio desses programas do Pânico e do CQC. Eles são os pais do fascismo no Brasil, e esse fascismo, o que ele faz? Ele disputa a atenção das pessoas para se tornar um sistema referencial de valores e avaliações políticas totalitário. O que é um sistema totalitário? É aquele que não admite nenhuma oposição e que controla todos os espaços de pensamento do indivíduo. E basicamente é o que o Brasil Paralelo faz hoje, basicamente é o que essas outras estruturas fazem hoje. Capturam essa situação. Onde é que isso poderia ser modificado? Se nós tivéssemos uma Câmara, um Congresso minimamente organizado. Se Arthur Lira tivesse dito, não, isso não vai acontecer aqui. Aqui dentro do parlamento não se usa celular. Você vai usar, eu vou dobrar o número de câmeras, vai ter todas as câmeras públicas, vai ser acessado para qualquer parlamentar, você pode fazer o que você quiser com elas, mas ninguém vai usar esse sistema de coação
de coerção digital que a gente está vendo acontecer pelo mundo. E, infelizmente, o Lira nunca fez isso, porque sempre utilizou esses votos como parte do seu arsenal. Só que com o andar da carruagem, essas coisas vão se tornando mais disruptivas, porque esse processo de disputa pela atenção, ele vai sempre aumentando a aposta, Daiane. Veja, o CQC fazia isso de uma determinada maneira, mas de repente vai surgir aquele humorista que, inclusive, hoje tem um outro programa aí, que foi expulso do CQC, como é que é? Danilo Gentili? Danilo Gentili, né? Quer dizer, do próprio CQC sai uma figura mais disruptiva que é o Danilo Gentili. Do Danilo Gentili sai uma mais disruptiva que é o Mamãe Falei. E esse troço não termina nunca. O Bolsonaro pensou que esse processo de não política, de agressão, de fascismo, ia terminar nele. E hoje nós já temos o Marçal. E a ideia é que mais 1 ano, 2 anos, nós temos uma figura ainda mais agressiva do que o Marçal, ainda mais disruptiva. Nós precisamos controlar isso. É preciso desenvolver letramento digital, soberania nas nossas tecnologias e, principalmente, nós precisamos criar tecnologia social de controle sobre essas políticas. O parlamento não pode achar que isso é liberdade de expressão. Não, isso é agressão física transformada em argumento político e que a gente está vendo o mal que está fazendo aí na eleição de São Paulo. Imagina que coisa boa se nós tivéssemos em São Paulo apenas a disputa entre, por exemplo, Boulos, a própria Tabata e o Nunes, porque o Nunes representa uma antiga oligarquia política em São Paulo que precisa ser vencida no voto, tá? Mas não, a eleição foi capturada pelo quê? Por esse processo disruptivo do Marçal. Perfeito. Fernando Horta, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa terça-feira, boa semana para você. Domingo tem a Horta da Verdade, 19 horas ao vivo aqui, né? Isso, vamos falar provavelmente sobre China. Eu sempre quero falar sobre a China, mas acontece alguma coisa no meio do caminho, a gente tem que trocar. Vamos sim, Daiane. E quero te deixar um beijo, um abração pelo teu aniversário ontem, e dizer, como todo mundo está dizendo aqui, que você é insubstituível aqui conosco. Obrigada. E que as coisas te sorriam como você sorri para as pessoas aqui no programa, tá bom? Beijos. Obrigada, Horta. Beijo, obrigada. Você é um querido.